Tá, então vamos aqui estabelecer, né, os procedimentos. Cada trabalho disporá de até 20 minutos, tá, para sua disposição. E a gente vai fazer, né, na sequência, que fica, né, mais dinâmico, e quando todos terminarem, a gente, né, ainda vai ter um tempo para um diálogo, tá certo? Muito bem, então sendo assim, pessoal, nós vamos fazer essa mudança agora, e aí fica como primeira apresentação o trabalho para além de conflitos e disputas, as múltiplas narrativas de poderes sobre o território do Acre. Aqui tem 3 autores, né, que já estão aqui, e vocês estão com a palavra a partir de agora, 14 e 3, 14 e 23, se for. Certo. Então, boa tarde mais uma vez. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecendo todo o empenho da comissão, também a mediação do professor e os demais colegas que estão nos bastidores aí dessa organização do evento. Eu coloquei alguns pontos aqui numa apresentação de slide, né, para ficar mais explicitado de que maneira a gente pensa a questão da pesquisa, a problemática da pesquisa. Eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente discutir um pouco nesse momento em que eu faço essa apresentação, depois a gente abre, né, para alguma questão ou reflexão. Caso apareça algum problema aí, como a gente fica nesse isolamento da distância, só vendo o slide, se alguém tiver com alguma dificuldade, se tiver algum erro aqui, vocês me avisem, por favor. Emily, Oi. realmente dá para ver esse slide, só eu vou dar esse desconto aqui no tempo. Só para no início você se identificar, seu vínculo institucional. Aliás, eu faço o mesmo, né? Porque acho que nem todo mundo me conhece aqui. Eu sou o professor Alisson Leão, estou aqui como mediador da mesa de vocês, com muito prazer. E sou docente aqui da UEA e do PPGLA, tá bom? Então, volto a palavra para você. Tá bom. Eu inicio o slide fazendo essa apresentação dos pesquisadores, né? Nós estamos em 3, nós organizamos em que eu ficaria com essa mediação inicial, fazendo a exposição desses pontos da pesquisa, e aqui na sala nós também temos o professor Danilo, que ele vai ficar para uma fase mais posterior, que seria respondendo alguma questão, ou até mesmo após a minha apresentação, ficou bem facultativa a fala dele. Então, iniciando, nós temos o professor Danilo Rodrigues do Nascimento, doutorando do programa de pós-graduação em letras aqui da nossa Universidade Federal do Acre. Atualmente, ele está como docente substituto da área de História. Tem em seguida eu, me chamo Emily Naira Soares Albuquerque, sou doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, PPGH UFAM. Também estou atuando como professora substituta da Universidade Federal do Acre. Posteriormente, nós temos a professora Geiciane, doutoranda do programa de pós-graduação em Letras, aqui da UFAC, juntamente com Danilo, mas em turmas diferentes, entraram em anos diferentes, e ela atua enquanto docente efetiva da área de teoria literária e literaturas de língua portuguesa. Agora, passando já para a apresentação, né, da pesquisa, de como nós pensamos até mesmo a constituição do texto, da nossa produção textual, nós nos conhecemos, né, aqui na universidade, e a partir do momento em que interagimos mais através das pesquisas, dos diálogos, né, das disciplinas, nós começamos a pensar, né, algumas questões, algumas problemáticas de pesquisas que pudessem fazer esses diálogos entre história e literatura. Então, mesmo que a professora Gessiane esteja mais voltada para a área de literatura, eu e o professor Danilo na área de história, acredito que esses diálogos, né, de áreas diferentes fortalecem, né, trazem outras perspectivas para a gente pensar, né, um objeto de estudo e outros caminhos mesmo para essas problemáticas de pesquisa que nós atuamos, né, nós pesquisamos aqui na Universidade Federal do Acre. O nosso trabalho dentro da
apresentação do evento, nós intitulamos como Para Além de Conflitos e Disputas, as múltiplas narrativas de poderes sobre o território do Acre. Então, foi uma pesquisa que se constituiu lá no momento de alguma disciplina do mestrado, né? Nós três fizemos o mestrado em letras, né? Os 2 professores estão no doutorado em letras e eu já estou aí vinculada à Universidade Federal do Amazonas, no PPGH UFAM, da UFAM. E aí, dentro dessa narrativa de constituição, de como que o Acre, né, ele vai passar por esse processo jurídico, político, né, em disputa ali entre Brasil e Bolívia, a gente começou a pensar, né, essas questões, essa narrativa oficial, por meio dessas representações que foram construídas em torno desses embates, né? Então, a partir daí que a gente começa a refletir, né? Dentro do nosso estado, nós temos uma narrativa que prevalece em que há uma certa efetividade de dizer que, né, as pessoas que estavam aqui, e aí também tem toda uma narrativa por trás dos sujeitos que estavam, que vieram para cá de outras regiões, né, que são de uma maneira bem generalizada, colocadas como massivamente nordestinos, que eles lutaram, né, em prol de uma questão que seria um nacionalismo aí mais exacerbado nesse sentido de dizer que as pessoas que estavam aqui, elas foram lideradas por alguns homens, né, que nós vamos citar aqui, alguns líderes, né, que estavam aí a serviço de uma pátria, né, que seria a pátria brasileira, né, e que esses homens lutaram para essa região atualmente acreana pertencer ao Brasil, né, movido por um sentimento patriota mesmo, de nacionalismo, de ser brasileiro. Então, é por trás dessas representações que a gente começa, né, a pensar outras perspectivas, outras leituras, né, que podem ser feitas, né, utilizando também outras fontes. Então, em vários tempos aí, até mesmo aqui dentro da academia, né, as fontes ficaram muito limitadas a trabalhar aquilo que estava escrito, aquilo que foi reproduzido por alguns intelectuais, como mais na frente a gente vai apresentar. Então, nesse momento aqui, não só a gente, mas outros professores também, né, buscam já trazer outras interpretações para essas narrativas que permeiam esse processo de anexação desse território atualmente acreano ao Brasil. E aí, dentro dessa perspectiva, né, a gente buscou perceber essas trajetórias ignoradas, silenciadas de outros sujeitos na região, que eram trabalhadores, as comunidades, né, os povos indígenas que estavam aqui, que dentro dessa perspectiva de história oficial, eles não aparecem, né? Então, vem bem mesmo daquela perspectiva lá de primeiros ensaios de Euclides da Cunha, de dizer que a região era um vazio. Então, o Acre, dentro dessa Amazônia, ele também não se diferencia, né, dessa perspectiva maior que engloba esse lugar como vazio, né, que houve todo um processo migratório massivo de, precisamente, né, que é colocado que os nordestinos que vieram para cá, né, no processo de exploração, né, da atividade gumífera no período daqueles 2 grandes ciclos. Então, a narrativa oficial que prevalece é que aqui eram terras vazias, né, e que, devido a esse movimento para a extração do látex, né, foi que essas pessoas vieram para cá, né, e que elas lutaram para ser brasileiras, né, liderada por pessoas, agentes da pátria, né. Então, seria mais ou menos situando um pouco vocês, né, de que representações e quais narrativas, né, a gente busca, né, trazer outros olhares a partir disso. E aí, a gente se debruça em torno desses discursos pautados nesse nacionalismo, como eu falei, né, que buscava, né, que ele tenta instituir que há uma construção desse sentimento de pertencimento das pessoas que estavam aqui, né, que lutaram para ser brasileiras. Então, a partir disso, a gente identifica, né, a trajetória desses líderes brasileiros que são colocados como Plácido de Castro, até mesmo Galvez, do Amazonas, que veio aqui e tentou fundar um estado independente do Acre. Então, é a partir dessas afeições, dessas figuras históricas, que a gente tenta trazer uma problematização também dessas narrativas. E aí, dentro desse discurso oficial, né, a gente tentou se debruçar, refletir,
né, trazer uma análise mais crítica com relação aos escritos, né, de intelectuais, né, que trazem uma perspectiva dessa narrativa positivista, focada nesses homens, nesses grandes homens que foram agentes dessa pátria, né, e em torno dessas obras a gente traz tanto o Leandro Tocantins como o Craveiro Costa. Inclusive, a obra que a gente trabalha nessa pesquisa é até intitulada A Conquista do Deserto Ocidental de Craveiro Costa, né? E aí a gente traz toda uma discussão, né, pautada nesse protagonismo desses líderes, desses discursos heróicos, né, e que à margem, né, não aparecem esses sujeitos trabalhadores, né, quando eles aparecem numa perspectiva de uma população massiva que estava liderada, né, como se não houvesse outros movimentos, outras questões, né, que fossem levantadas ali naqueles momentos. Né? E aqui a gente também trabalha essa contraposição dessas divergências, né, desses discursos existentes a partir do território de fronteira em conflito, né, fazendo essas reflexões em torno da construção dessas narrativas, né, pensando uma problemática, né, quais seriam essas outras leituras, né, esses outros diálogos possíveis sobre o processo de anexação do atual território, né, que eu vou deixar para falar mais lá nas conclusões, né, já que não é uma pesquisa ainda fechada, mas outros desdobramentos devido a outros envolvimentos que a gente teve aqui em curso da universidade possibilitou a gente pensar isso, né? E aí a problemática levantada seria a partir de uma temática, de uma disciplina, como eu falei, do mestrado, né? Um professor trouxe um texto, né, que tinha essa perspectiva de trazer essa crítica, né, pautada nessas traduções culturais e perspectivas pós-coloniais, né, que abriu esse debate para a gente pensar essas outras formas, né, de perceber todo esse processo de anexação do Acre ao Brasil. E aí, um pouco de como que se encontra atualmente essa pesquisa, né, já que é uma coisa que começa no mestrado, nós já estamos no doutorado, também passamos pelas influências dos teóricos, né, como Foucault, como Certeau. Então, tanto esses teóricos como os espaços, os movimentos que a gente desenvolve dentro da universidade, permite a gente pensar essa questão do processo de anexação, né, do Acre ao Brasil, a partir dessas narrativas, né, que são protagonistas de uma oficialidade sobre essa questão, eles nos permite pensar fora desse regionalismo, né, o que nós temos aqui enquanto o que se pensa, né, do que o acreano pensa quando ele fala, né, do processo de anexação do Acre ao Brasil, né, que findou-se lá com o Tratado de Petrópolis, né? Ele se pensa numa história muito regional, né, de que pessoas aqui lutaram para ser brasileiras, né? E aí, no momento em que eu inicio o semestre com uma disciplina justamente que trata essa questão, né, das contraposições jurídicas, políticas voltado para esse processo de anexação do Acre ao Brasil, trabalhando uma disciplina de história do Acre, eu começo, juntamente pensando com os colegas, mas eu que estou mediando essa disciplina, pensar essas questões, essas narrativas pautadas nesse nacionalismo, ligando até mesmo para questões nacionais e internacionais, né, de como, por exemplo, os diplomatas da época, né, Rui Barbosa, até mesmo Rio Branco, aquelas pessoas que estavam à frente, até mesmo do Itamaraty na época, eles utilizavam essa questão, essa narrativa do Acre, como que essa questão da questão do Acre entre Brasil e Bolívia, que aqui na nossa região se pauta muito em falar que houve uma revolução acreana, que as pessoas que estavam aqui lutaram para ser brasileiros, que é uma visão que quando a gente sai desse regionalismo, né, até mesmo sai numa perspectiva brasileira e vai para o lado boliviano, a gente já tem um cenário completamente diferente, né, em que os bolivianos não acreditam que houve uma revolução, por exemplo, eles nem citam, né, nem encontram uma palavra perto de revolução, eles tratam como uma questão do Acre, a questão do Acre. Né? Então, a gente vê de que maneira essas narrativas elas estão tecidas, né, a partir de uma conjuntura diferente.
E aí, na atualidade, como que eu estou pensando, a gente está pensando toda essa questão, né, por trás da narrativa, da construção do discurso, de como que isso ainda se permeia, de pensar da questão do Acre, né? A gente já começa a fazer um movimento de pensar, por exemplo, numa perspectiva internacional, de como que o Brasil, ele utilizou essa questão do Acre, por exemplo, para se afirmar, né, enquanto uma nação que estava ali em ascensão, que buscava fazer alianças com as nações consideradas ali potências da época. Então, assim, atualmente, o movimento que a gente faz para pensar essa questão do Acre, para além dessas narrativas oficiais, fora desse regionalismo, né, que identifica essas questões mais voltadas para a questão do Acre em si, né, enquanto constituição de um Estado, que depois vai lutar, aí entre aspas, para ser brasileiro, a gente já começa a pensar essa questão, né, de como que o Brasil, ele começa, né, a tomar partido dessa questão do Acre. Claro que tem diversos tratados aí que foram assinalados, né, antes mesmo do Tratado de Petrópolis, mas a partir de que momento, né, o Brasil, ele efetivamente começa a se interessar por essa questão do Acre, né, para além daquela questão econômica, né, porque a narrativa oficial também fala que isso, o Brasil começa a olhar, né, trazer essa visão, né, de identificar aquela região que precisa ser anexada ao seu território, ao seu domínio, também pela questão econômica, né, que vivia aqui o grande boom da borracha, né, mas passando isso, e esse nacionalismo também considerado esse sentimento patriota, quais seriam as outras questões que estavam por trás dessa questão do Acre? Como que o Brasil ele vai tratar isso não regionalmente e nacionalmente, mas como que isso sai, né, numa perspectiva mais de acordos e tratados, né, entre esses agentes que estavam representando o Brasil fora da nação, né? E aí, a partir disso, a gente também começa agora um movimento de fazer uma identificação disso através do que estava publicado nos jornais, né, nas correspondências oficiais do Itamaraty, do Rio Branco, de Rui Barbosa, de como que eles estavam, né, tecendo, né, as suas narrativas sobre isso para o Brasil e também para fora do Brasil. Não sei se eu já passei o meu tempo, mas eu acredito que eu tenha colocado pelo menos alguns pontos para que vocês entendam um pouco, né, a nossa linha de raciocínio, como a gente pensa, né, e como que o trabalho ainda não está finalizado, né, a gente identifica um pouco esses movimentos através da disciplina, a gente começa a pensar essa questão do Acre mesmo, esse processo de anexação do Acre ao Brasil, fora desse regionalismo, né. Então, é isso. Obrigada pela atenção de todos. Olha, Emily, você ainda dispõe de 5 minutos. Não sei se alguém mais ainda vai falar do grupo. Não, a gente encerra mesmo. Se alguém tiver alguma questão, não sei como que está organizado para depois, ou agora a gente já abre mesmo para o debate. A gente vai fazer todas as comunicações, depois teremos um momento para o debate, tá bom? Certo, obrigada. Muito obrigado também, parabéns pelo trabalho de vocês. Vou passar a palavra imediatamente, então, para o Fabrício. Fabrício Magalhães. Aliás, nós somos ex-mestrando aqui do PPGLA. Fabrício, você está me ouvindo? Olá, boa tarde, professor. Tudo bem? Você se apresenta e aí já fica com a palavra, tá bom, Fabrício? Perfeito. Me apresentando, professor Fabrício Magalhães de Souza. Atualmente eu trabalho como professor na Secretaria de Educação do Estado e também sou ex-aluno do programa de pós-graduação em Letras e Artes da UEA e também é doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. E a apresentação do trabalho que eu farei agora faz parte dos resultados da pesquisa de doutorado, com algumas novas releituras. Então, eu agradeço esse momento. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, Fabrício. Sim. A tela, eu vou colocar aqui a tela em...
puder colocar em tela cheia o slide, por favor. Ah, perfeito. Abrindo aqui. Todos conseguem enxergar a tela cheia? Não, continua com as lado lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar onde é que eu coloco aqui tela cheia. Ali embaixo, da esquerda para a direita, acho que é o quarto ícone. Não sei como te dizer, assim, de longe. Mas tem também uma... de apresentação mesmo, do slide. Pois é, você está vendo ali na barra inferior? Eu acho que eu... Então, Fabrício, aí lá nessa barra inferior, né, nesses ícones que estão à direita, embaixo, se você contar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, o quarto ícone me parece que é o de apresentação. Na barra inferior, bem isso, aí para baixo. Aí vem para cá para a direita. Uhum. Não é no documento, é na barra da tela. Na barra inferior da tela. Perto da onde é a hora, essas coisas assim. Isso. Ah, aqui. Eu não consegui ver a opção aqui, de tela cheia. Você chegou perto, aí embaixo. Aqui, né? Professor, se refere à tela abaixo do seu slide, no seu computador mesmo aí, não? Isso. Tela do computador. Enquanto eu tento abrir aqui a tela, eu vou explicando, então, em torno do tema. O tema do... Deixa eu colocar aqui o horário. Tempo. O tema desta apresentação, intelectuais das letras amazonenses, imortais, madrugadenses e especialistas, seria uma releitura do que foi a tese de doutorado. É uma proposta de leitura da crítica literária amazonense, isto é, da sua formação e como essa crítica literária passou por fases, até o que nós podemos chamar hoje de crítica especializada. Os nomes que fazem parte do subtítulo do texto, imortais, madrugadenses especialistas, procura abarcar grupos, ainda que heterogêneos, de intelectuais que, atuando a partir de um determinado contexto, de um determinado lugar, contribuíram para a construção da história, né, desta crítica literária. Eu acho que eu só não vou conseguir colocar em tela cheia, mas tem problema se eu continuar assim? Eu não consegui encontrar aqui o ícone para colocar em tela cheia. Então, o que ocorre? Essa ideia, ela parte principalmente, embora o outro slide ele não vá aparecer em tela cheia, ele tem seguinte título: A proposta anterior de gerações da crítica literária amazonense. Então, o que nós pensamos, em princípio, que foi o que constituiu propriamente a tese de doutorado? A gente costuma estudar a formação propriamente de um campo literário e procuramos estudar como a divisão desse campo literário, ou seja, das obras e dos autores, está ou não, de alguma maneira, aproximada com a própria divisão da produção literária brasileira, da literatura brasileira de modo geral. Alguns trabalhos que vão começar ali por volta da década de 60, 70, especialmente nos Estados Unidos e na França, fazem, no entanto, um movimento em contrário. Eles não estão mais preocupados somente em analisar propriamente o cânone da literatura ocidental, de revisitá-lo, de revisá-lo, mas estão agora olhando para o próprio campo da produção literária de maneira panorâmica, ou, em outras palavras, estão olhando para a própria construção da crítica literária
que de alguma maneira é um campo estruturante e também um campo estruturador do campo literário. Então, essa perspectiva olha não somente para os produtores culturais enquanto escritores e poetas, mas olha para os críticos literários também como produtores culturais. E de que maneira o trabalho deles atua para a constituição de cânones literários, para a leitura e a leitura crítica de autores que surgem ou de autores que são recuperados para entrarem novamente numa cena literária, e como esses produtores culturais, isto é, os críticos literários, se formam, e como eles atuam dentro deste próprio campo, em termos de promoção literária, em termos de divulgação e valorização da própria literatura. Então, a nossa primeira proposta foi que nós dividíssemos a crítica literária em 3 grandes dimensões. Uma que nós chamamos de crítica impressionista, esta é uma linguagem usada pela professora, ou melhor dizendo, um termo usado pela professora Raquel Esteves de Lima, que abarcaria, por exemplo, na literatura brasileira, os críticos literários que atuam desde o final do século XIX até por volta da década de 50. Estes críticos literários são aqueles que não têm propriamente uma formação aliada às teorias às abordagens da teoria literária. Então, eles escrevem a partir de outras abordagens e, por isso, a crítica deles é considerada uma crítica impressionista. É claro que esta é uma adoção de um termo para cobrir, de modo geral, uma grande quantidade de produtores culturais, isto é, críticos literários que atuaram entre o final do século XIX até por volta da década de 50. Isto ela chama de crítica impressionista. A partir da década de 50, ela vai adotar o termo de crítica especializada, e essa crítica especializada vai referir-se aos produtores culturais que agora vão escrever, isto é, os críticos literários que vão escrever crítica literária, aliando a esta produção cultural procedimentos das teorias de crítica literária. De maneira análoga, nós procuramos aplicar estas mesmas terminologias à crítica literária produzida no Amazonas, neste caso. Deste modo, nós usamos o termo de crítica impressionista para referir-se aos críticos literários que começaram a atuar no Amazonas, até onde nós temos registro, é claro, no início do século XX até meados da década de 1960. Todos esses críticos literários, que estão ligados especialmente à Academia Amazonense de Letras e ao Clube da Madrugada, nós podemos, de modo geral, chamá-los de críticos de uma crítica impressionista, porque eles não usavam ainda nos seus procedimentos de escrita de crítica literária abordagens da teoria da literatura. A partir da década de 60 mesmo, muito embora esses trabalhos só tenham aparecido publicados na década de 70, nós caracterizamos o que nós chamamos de crítica especializada. Aparecerá no cenário da crítica literária amazonense autores que incluem agora abordagens que nós podemos chamar de abordagem das ciências da literatura ou abordagem de outras ciências humanas nos seus escritos. Alguns destes autores os trabalhos começam a aparecer na década de 70 incluem Maripiranga Monteiro, Márcio Souza e Jorge Tufi, que já é conhecido no nosso cenário como um poeta e um narrador de ficção. A partir da década de 80, essa crítica especializada se desdobra em um terceiro outro grupo heterogêneo, que a gente chamou de crítica acadêmica. Essa crítica acadêmica, ela recebe este nome para referir-se aos críticos literários que são formados propriamente agora em cursos de pós-graduação, isto é, que defenderam suas dissertações de mestrado ou teses de doutorado, portanto, agora inserindo nos seus escritos abordagens teóricas da literatura. E a esta crítica acadêmica nós dividimos em dois grandes subgrupos. Um que nós chamamos de crítica de inauguração,
ou crítica literária de inauguração, que são os críticos literários acadêmicos que começam a defender suas dissertações ao longo da década de 1980, e um segundo subgrupo nós chamamos de crítica literária de transição, que é um grupo de críticos literários que passa a defender suas dissertações a partir da década de 90. Contudo, essas subdivisões que nós propusemos, elas são, claro, em alguma medida arbitrárias, porque nós não conseguiríamos, por exemplo, colocar cada crítico literário dentro de um arco temporal fixo e rígido, já que os críticos literários muitas vezes atuaram em gerações anteriores, muitas vezes como professores universitários, e só depois foram atuar escrevendo propriamente uma crítica especializada. Então, isso nos impediria de colocar rigidamente cada crítico literário, quer pertencesse a gerações que a gente colocou, então, como crítica não acadêmica, isto é, os críticos impressionistas, e a crítica literária especializada, que é a crítica que surge na década de 70 e se estende pela crítica universitária, não caberiam rigidamente nenhum destas épocas. E por isso nós, então, propusemos, neste novo texto que nós agora apresentamos, no resumo, uma nova divisão, que na verdade é uma nova nomenclatura para dar conta deste grande arco de produtores culturais que formam a própria história da crítica literária amazonense. Deste modo, a nossa nova proposta se subdivide em três grupos, que têm subgrupos menores. Mais uma vez, são grupos heterogêneos, porque nem todos eles formaram propriamente grupos culturais. A exceção cabe, é claro, ao Clube da Madrugada, porque os críticos literários que surgem no Clube da Madrugada propriamente estavam trabalhando ali de maneira articulada para a constituição de uma nova feição da produção literária amazonense. Deste modo, esta nova nomenclatura que nós utilizamos é a seguinte: nós chamamos de críticos literários imortais aqueles que começam a atuar a partir do início do século XX, até meados da década de 60. Dentro deste grupo de imortais, cobrindo aí cerca de 50 anos, nós temos, na verdade, outros grupos, outras gerações literárias que atuam. Uma geração literária que pertenceu à década de 20, à década de 30, e uma outra geração de críticos literários que pertence à década de 40 ou 50. No sentido de pertencer, eu me refiro no sentido de inaugurarem com seus textos inaugurais de crítica literária. A partir da década de 60, aparecem a crítica literária dos madrugadenses, isto é, dos produtores culturais do Clube da Madrugada, autores que começam a aparecer com a sua crítica na década de 1960, muito embora elas apareçam publicadas em livro apenas na década de 1970. E o último grupo é o grupo dos especialistas, que começa atuando também na década de 70 e se estende nas décadas seguintes. Na década de 1970, são críticos literários como Márcio Souza, Jorge Tufi, e na década de 1980, propriamente, críticos literários formados na academia universitária. A gente continuou mantendo a nomenclatura anterior, a crítica literária de inauguração, na década de 80, e a crítica literária de transição, na década de 1990. Porque nós julgamos importante realizar esse inventário, que é um inventário bibliográfico, e ao mesmo tempo uma proposta de leitura histórica da formação de uma crítica literária. Porque nós entendemos que ela faz parte, primeiro, porque é um movimento que já acontece em outros lugares, em outras universidades, isto é, uma releitura dos produtores culturais como críticos literários, e de que maneira eles ajudam, eles são influenciados pelo campo literário, isto aqui é campo literário no sentido usado por Pierre Bourdieu, e como eles também, sendo como estruturados, também são estruturantes deste mesmo campo literário. Então, vendo a literatura ou a crítica literária como um campo estruturador e estruturante. Segundo, porque ao contarmos a história da crítica literária, nós também estamos
olhando como essa crítica literária propôs não só a leitura de determinados autores e não de outros, e como esta crítica literária ajudou também a formar a própria história da literatura, ou a própria história da literatura produzida no Amazonas, no nosso caso, e de que maneira isto forma um grande campo de interrelações. Críticos literários que podem ou não fazer referência aos críticos anteriores como influência, e como se formam textos canônicos também dentro da própria crítica literária. Após nós fazermos este inventário, ou esta pesquisa, nós a dividimos pegando os textos que nós chamamos de textos inaugurais de crítica literária de cada um dos autores que nós consideramos como autores importantes para contar esta história da crítica literária amazonense. Neste slide que aparece, Imortais, há os nomes de Euclides da Cunha, muito embora Euclides da Cunha não seja um autor que escreveu propriamente trabalho de crítica literária do Amazonas, a introdução que ele fez à obra Inferno Verde, de Alberto Rangel, é considerado o primeiro texto propriamente de crítica literária, fazendo referência a um texto que faz parte da crítica literária do Amazonas. Após ele aparece em Anísio Jobim, com a intelectualidade no extremo norte, uma obra que saiu em 1934, Péricles Moraes, com Legendas e Águas Fortes. Dentro deste livro ele tem um ensaio chamado, deixa eu lembrar aqui o nome, eu me esqueci agora o nome do ensaio, mas depois que eu lembrar eu falo para vocês. O terceiro autor, Djalma Batista, com Letras da Amazônia, em 1938, e Mário Ipiranga Monteiro, com Em Memória de Cid Lins, de 1946. Os Intérpretes da Amazônia, do Péricles Moraes. Todos estes autores, Anísio Jobim, Péricles Moraes, Djalma Batista e Mário Ipiranga Monteiro, estavam ligados à Academia Amazonense de Letras. Eles fariam, portanto, parte da geração dos imortais. A geração de madrugadenses especialistas, no slide seguinte, você vai notar que eles estão misturados. E por qual motivo eles estão misturados? Porque eles estão atuando quase que simultaneamente. Por exemplo, nós podemos aqui pegar o Anísio Melo, com Notas de Crítica, ou o Arthur Ingrácio, com a Berlinda Literária, Notas de Leitura. A Berlinda Literária, Notas de Leitura, de 1976, é uma reunião de escritos de crítica literária do Arthur Ingrácio, que foram feitas ao longo da década de 60. De modo geral, esses primeiros escritos do Arthur Ingrácio não são considerados propriamente como uma crítica especializada, mas muito mais propriamente uma crítica que nós chamamos no termo anterior, uma crítica impressionista. Só que na mesma década em que o Arthur Ingrácio está produzindo o seu grande cabedal de crítica literária, nós vamos ter o retorno do Mário Ipiranga Monteiro, escrevendo Fatos da Literatura Amazonense, em que nós já podemos perceber aí uma escrita de crítica literária mais refinada, portanto, mais alinhada às teorias da literatura ou abordagens das ciências humanas. O mesmo vale para Márcio Souza e Jorge Tufi. Estes madrugadenses especialistas, portanto, atuando quase que simultaneamente. E a partir da década de 80, que é o que os slides seguintes mostram, aqui nós temos um número maior, nós vamos ter os críticos literários formados propriamente no universo acadêmico. Eu vou citar aqui só alguns nomes e depois eu posso compartilhar com vocês os slides que mostram os textos de referência, que são, de modo geral, teses e dissertações. Na chamada crítica literária de inauguração, na década de 80, nós temos o professor Marcos Frederico Krieger, professora Neide Goldin, professor Paulo Graça e professora Maria do Socorro Santiago. E a partir da década de 90, nós vamos ter a professora Rita Barbosa de Oliveira, professor Gabriel Albuquerque, que foi o meu orientador no doutorado, a professora Ana Amélia Guerra, professor Carlos Antônio Guedelha, professora Maria Sebastiana Guedes, professor Alisson Leão, e este grupo ele vai aumentando conforme nós vamos entrando nos anos seguintes da década de 2000, a professora Auricleia Neves,
professora Anícia Zúculo, professora Maria Lúcia Tinoco, professora Maria Luísa Germano e o professor Vitor Leandro da Silva. Todos estes produtores culturais que eu falei neste último conjunto fariam parte da crítica literária de transição. Logo, a seguir, há algumas referências de obras que nós consultamos para fazer esta pesquisa e esta releitura do que então foi o trabalho. Eu acho que já deu meu tempo, então eu vou encerrar aqui e fico à disposição para perguntas ou dúvidas. Ok. Fabrício, muito obrigado, né? Parabéns, conhecer teu trabalho. Obrigado, professor. Também ver que tem uma versão, né, bem desdobrada do teu trabalho, que é a tua própria tese. Depois a gente volta aí para ampliar o diálogo. Ok, obrigado. Bom, na sequência nós temos a apresentação da Marijane. Deixa eu encontrar aqui. Como eu estou no celular, porque agora que eu já sei por que eu estou sem internet no computador, é porque a empresa de internet está arrancando todos os fios aí, parece que está trocando os fios aqui na minha rua. Então, tenho que ficar aqui pelo celular e não consigo ver o título do trabalho de vocês. Então, Marijane, você pode, por favor, dizer o título, né? E fica aí com o tempo. Tá bom, obrigada, professor. Eu vou colocar a apresentação. Isso, a intertextualidade em questão. Todos estão vendo ampliado? Está ampliado, Marijane, tudo certo. Tá bom. Então, eu sou Marijane Fernandes, eu sou aluna do curso de mestrado da Universidade do Amazonas, e eu entrei na turma deste ano. A parte do meu trabalho aqui, que eu vou apresentar, diz respeito ao livro que eu estou trabalhando, que eu pretendo trabalhar na minha dissertação de mestrado. Então, eu escolhi a intertextualidade em questão, um estudo da estrutura narrativa de No Circo Sem Teto da Amazônia, de Ramayana de Chevalier. E eu vou trabalhar essa ideia da intertextualidade porque eu achei muito importante nesse processo do Ramayana, até mesmo porque esse livro é um livro que ele foi escrito em 1935, foi publicado em 1935, no Circo Sem Teto da Amazônia, e o autor, que é o Ramayana de Chevalier, ele é um autor que, por exemplo, eu não vejo muitas pesquisas em torno dele, eu, pelo menos, não encontrei ainda. Conversava, inclusive, com o meu avaliador, que é o professor Marcos Frederico, sobre essa questão que ele acha que não tem, mas a gente consegue enxergar uma representação para o Amazonas, uma fortuna crítica na questão da literatura para o Amazonas. E ele é um autor que ele era conhecidamente um intelectual, e também ele tinha muito apego pela terra. Isso me chama muita atenção, que é alguém que escreve, né, de dentro, né, daqui para fora. Então, esse apego que ele tinha era algo assim bem forte mesmo, e justamente frutos de muitas pesquisas do Ramayana ele traz para esse livro. E ele era conhecido intelectual, isso me chama a atenção, porque durante toda a leitura a gente percebe essa conversa dele com outros autores. Eu quero, neste trabalho, citar os 4 autores, que é o José de Alencar, com a obra O Guarani, Os Sertões, mais na questão da estrutura, que é com Euclides da Cunha. Ele fala do Euclides em outros momentos, inclusive, mas aqui para esse trabalho eu quero falar da estrutura, também com a obra Canaã, do Graça Aranha, e com Monteiro Lobato, a personagem que o Monteiro criou, do Jeca Tatu. O que acontece? Quando eu inicio meu trabalho e eu coloco um trechinho do Manifesto Futurista, que a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, em que o futurismo ele quebrava com o academicismo e ele queria algo mais veloz, muito mais à frente do seu tempo,
como todo vento de vanguarda, eu pensei exatamente no que é o processo criativo do Ramayana de Chevalier, justamente um autor em que ele, assim, pelo que eu tenho verificado até agora, é difícil a leitura dele. E é comum muitas pessoas não assim acharem atraente, e é claro que existem outros autores assim bem de uma escrita bem melhor, eu diria assim. Eu estava assistindo ao trabalho anterior e vendo pela data alguns autores, como o próprio Alberto Rangel e outros aí que escreveram sobre a Amazônia de uma forma magnífica. Mas o Ramayana, apesar de tudo isso, ele me chama a atenção. Essa questão da memória para o Amazonas e como ele deixou para nós, e verificar, por exemplo, muitas partes do livro em que eu pude me identificar, e identificar parte da história da minha cidade, de muitas pessoas que eu conhecia. Então, essa ideia do arquivo, né, da memória, ela se perpetua em Ramayana. Então, dá para enxergar nesse processo de intertextualidade como ele consegue fazer e a gente entender o que é essa questão do espaço, que a floresta é tratada pelo Ramayana como um local que ele é muito forte, é opressor, que justamente o título, O Circo Sem Teto da Amazônia, a própria floresta, ela vai representar essa ideia do circo. E o homem, ele vai ser o fantoche, né? A marionete. E ele está à mercê desse espaço que é a floresta. E eu acho interessante como ele começa a trabalhar a partir daí, com tudo isso. Só um minutinho. Com tudo isso, como ele faz essa analogia. E aí, por trás dessa analogia, a gente começa a perceber que sejam essas memórias boas, ruins, a gente tem algo em que se pegar. Então, ao escrever, nós não partimos do nada. E por isso que o Ramayana ele é muito importante para as minhas leituras. Eu quero compartilhar isso hoje. Primeiramente, essa leitura do Ramayana, eu coloquei aqui um trecho para vocês verificarem como há um impacto. Ela cria algumas reações no leitor. Só um trechinho aqui. Quem estudar, mesmo espírito mais leigo, um mapa do Amazonas, haverá de lobrigar, sobrevestido no rebuço cartológico, uma aparição da Janus Brifonte. Para o norte, surgidos das vertentes divisionárias da Venezuela, Colômbia, o sistema Parima, os rios descem quase retos, imóveis na representação cartográfica, como se apressassem a submergir no canal excretor do Amazonas. Os condutos da metade sul, os nascidos da Contamana e dos platôs centrais do Brasil, da Bolívia, do Peru e assim por diante. Então, quem lê, começa a ler o Ramayana, tem assim trava, é uma linguagem cheia de preciosismos, rebuscada, e ele usa muitos, como ele era médico, ele usa muito termo da área dele, da medicina, e tem hora que a gente se perde. Cadê? Alguns poderiam até perguntar, cadê a questão mesmo da literatura, da linguagem, capaz de elevar a alma, de transformar, que a literatura tem. Então, tem esses questionamentos do Ramayana, até mesmo porque em 1935 havia uma mistura de estilos literários ainda no Amazonas, bem diferente daquela produção que havia fora do Amazonas. A gente percebe que aqui, pelo menos no Ramayana, ainda há características do naturalismo. E toda essa mistura. E a gente percebe também que na narrativa dele, ora parece um tratado científico, mas de vez em quando ele esquece, né, o tratado científico e ele se volta para a literatura. E foi o que eu tentei encontrar, exatamente esse processo criativo, porque um leitor que ele seja mais exigente, ele vai dizer, não, vou parar por aqui, eu vou atrás de algo que represente aquilo que eu quero ver em relação ao Amazonas. Então, é preciso, né, sair dessa capa e encontrar o que há por baixo
para verificar a grandeza mesmo que há na obra do Ramayana. É preciso ter um pouquinho de paciência em relação à leitura para chegar ao final do livro. Mas, ao mesmo tempo, dentro desse tratado, que parece um tratado científico, em que ele trabalha o espaço, a gente já começa a perceber a estrutura dele, do livro, que se parece com os sertões do Euclides da Cunha, mas na divisão em relação ao espaço, ao homem e à luta, que na divisão lá do Euclides é a terra, o homem e a luta. O livro do Ramayana é dividido em capítulos, são 12 capítulos, que ele vai dando um título para cada um. Os títulos também são bem cheios de preciosismos, como toda a obra é, mas, ao mesmo tempo, ele trabalha o espaço, que eu já falei, esse espaço ele é o opressor. O homem é uma espécie de fantoche, ele é dominado, está à mercê desse espaço, mas tem uma luta no final. Esse homem ele é representado pelo protagonista, que ele coloca o nome de Zé Raimundo, um nome, inclusive, bem comum na região, Zé Raimundo, uma representação do homem amazonense, do caboclo amazonense, que, inclusive, ele chama no livro essa ideia do caboclo, que eu vou também fazer uma comparação com o Monteiro Lobato trabalha o Juca, ou melhor, o Jeca Tatu. Outra coisa que a gente pode ver aqui, no trechinho que eu coloquei do Chevalier, que diz o seguinte: aqui e além, o dorso em lâmina de um boto rola lerdo à superfície trêmula da língua. E volta à floresta a espectral quietude de anfiteatro verde. De vez em quando, mesmo na narrativa, ele tenta criar algumas metáforas. E quando ele cria essas metáforas elas são belíssimas. E eu digo que começa a salvar a literatura a partir daí, quando ele cria as metáforas, ele também constrói algum lirismo em determinada parte da literatura. A voz narrativa é em terceira pessoa, né? E outro problema que de vez em quando acontece nessa estrutura narrativa, que não só na estrutura narrativa, mas também a fala das personagens, porque a estrutura narrativa em terceira pessoa é muito erudita, muito formal. É onde ele pega essa questão do tratado científico e joga lá para a voz narrativa. E, de vez em quando, nas personagens, ele tenta, né, reproduzir o falar do caboclo amazonense. É claro que em determinados momentos, bem exagerado. Então, ele cria alguns problemas nessa fala, mas é o que ele chega mais próximo dessa questão da narrativa literária mesmo, apesar de alguns entraves. E, como eu falei, para o leitor, se esse leitor ele for desavisado, se ele for o extremo, se ele for muito exigente, ele não continua com a leitura do Circo Sem Teto da Amazônia. É preciso realmente tentar encontrar o que há de melhor, e eu consegui encontrar, e tanto é que o trabalho, para mim, é um desafio, eu acho importante, e eu quero, dentro dessa questão aqui, do Ramayana, apesar dessa prática discursiva dele, selecionar o que há de melhor. E, justamente, o que há de melhor está nessa forma como ele caracteriza o espaço, nessa luta do homem, que ele é o homem amazonense, é o amazônida, que ele luta contra as dificuldades da floresta, contra as doenças, né? Contra o seringalista, que ele também coloca essa questão dos seringanistas, e até mesmo contra o arqui-inimigo dele, que vai ser o Marcos Bororó, que foi o homem que matou o pai dele, e o pai dele era um prático. O prático é um condutor de um barco, que ele chama de navio na obra. E esse prático, na obra, ele é uma espécie de ponte para aquilo com que o Zé Raimundo acha ser o meio de ir para a redenção, para a libertação.
que é a cidade, né? Que é a cidade é uma forma de libertação. Então, ele vê a civilização como algo que vai trazer benefícios para ele. Nesse ponto, eu também quero mostrar a intertextualidade que tem com a obra Canaã, do Graça Aranha. Eu usei vários autores aqui, né? Claro que o chefe vai ser a Júlia Kristeva, também a Samoyalt, que trabalha muito em cima do que a Kristeva utiliza. Gosto muito dos conceitos. Eu sei que o próprio conceito de intertextualidade há certas discordâncias entre os autores, mas eu acredito do próprio ponto de vista a partir da Kristeva, quando ela diz que a literatura nos parece hoje ser o ato mesmo que apreende como a língua funciona e indica o que ela amanhã tem o poder de transformar. E, além disso, um ser que ele é capaz, né, de ler outro, de entender, de aprender, de tomar como lição e citar esse outro, eu acho um trabalho magnífico. Eu verifico um trabalho magnífico. E é exatamente esse trabalho que eu consigo enxergar na obra do Ramayana. E, a partir daí, começando as 3 obras, o Guarani, do José de Alencar, nós temos uma obra que ela é uma obra romântica, e ele constrói o indígena Peri com a portuguesa Ceci. Então, um trecho que eu quero chamar a atenção aqui, em relação à obra No Circo Sem Teto, é justamente no momento em que o Peri, em que a casa do Dom Antônio de Moriz, o pai da Ceci, estava cercada pelos aimorés, que queriam atear fogo, e atearam, né? Queriam destruir, conseguiram destruir. E o Peri, o que ele faz? Ele pega a Ceci, a casa já está toda destruída, atearam fogo, ele carrega, coloca na canoa e desce em rio abaixo, que vai ocorrer ali uma inundação, e ele, para salvar a Ceci, ele consegue salvar numa canoa. A obra vai terminar eles à deriva. É claro que mais tarde ele vai arrancar uma palmeira do chão, que eles perdem a canoa, e dessa palmeira eles conseguem se salvar nela, né, daquela inundação, daquela enchente que teve. Ele é magnífico, ele é o herói medieval, é uma obra romântica. Ele é realmente incrível a forma como o Alencar ele constrói o Peri. Quando o Ramayana de Chevalier constrói o Zé Raimundo, já para o final da obra, ele já tinha passado ali por todos os tormentos no Seringal, Nova Vida, com o Jacinto Gazella, que era um homem cruel demais, conseguiu sair do Seringal, vencer o Seringal, e ele estava machucado e uma pessoa o recolhe, que é o Mucura, e ele só ouve o nome Mucura. Juntamente com uma tribo indígena, tratam de Zé Raimundo, e ele está ali já se recuperando, e de repente ele ouve o nome Marcos Bororó. Quando ele ouve o nome Marcos Bororó, lembrou que era Marcos Bororó, assassino do pai dele. E quando ele confirmou que Marcos Bororó era o mesmo Mucura, disse, não dá. Ele teria que se vingar. Então ele vai e mata o Marcos Bororó. Quando ele mata, é quando ele conhece a filha do Marcos Bororó, que é Maria Flor, e os dois se sentem atraídos. Como eu falei, a obra tem muitas características naturalistas, né? E no final da obra, tanto o Zé Raimundo quanto a Maria Flor, eles vão terminar a obra também descendo numa canoa, à deriva. Esse trecho aqui, o caboclo extravasou de luz, beijou a companheira, beijou-a? Não. Roçou os lábios de leve, bem de leve, sobre aqueles 2 olhos que eram 2 sentinelas imperturbáveis do seu mundo. Ele tomou-lhe as mãos quentes e esguias, procurando decifrar-lhe, no labirinto anatômico da epiderme palmar, o segredo do amor. O chamboiaco, encharcado pelos repiquetes, represados pelo purus escumejado de mercúrio,
levava-os para longe, que é o finalzinho ali da obra. Para onde ele queria civilização, para ele a civilização seria a libertação, mas a obra não diz, né? Deixa aí muitas indagações, da mesma forma que quando José de Alencar fecha a obra dele, também deixa muitas indagações. Começaria o Peri a ser assim, uma nova raça, né, a partir dali, né? Seria o início realmente do que seria o Brasil? Não diz. Da mesma forma como o Ramayana vai fazer no final da obra. Pegando o gancho disso daí, uma outra obra bem interessante seria a de Graça Aranha, a obra Canaã, em que ele coloca ali 2 alemães, o Mikau e o Lentes, mas para resumir, o Mikau, ele finda se apaixonando pela Maria, que também era uma imigrante, e a Maria, ela foi presa porque antes do Mikau, ela tinha um amante, ela engravidou dele, mas era filho da dona da fazenda, não poderia ficar com ele, e como castigo, ela foi trabalhar no canavial. E ela tinha engravidado, e num canavial já muito fraco e muito trabalho, findou tendo dores para ter a criança. E ao dar à luz a criança, ela muito fraca, desmaiou, e quando ela acordou, os porcos do mato haviam devorado a criança. As filhas lá da patroa chegaram e deduraram, dizendo que ela tinha matado a criança e ela foi presa. E o Mikau, mais tarde, no final da obra, salva a Maria da prisão, que ela era perseguida pelos presos, e eles vão sem rumo, caminhando, né? E justamente nessa ideia atrás de uma Canaã, de um destino, mas esse destino para onde não se sabe. Talvez fosse uma ilusão, mas caminhavam. Outra coisa também que o Mikau, embora entre Mikau e Lentz, o Mikau tivesse um pensamento melhor, ele acreditava que a mistura das raças haveria de renovar a civilização. Só que há um certo preconceito, que seria a raça superior, com o selvagem daqui do Brasil, a raça inferior. Seria renovar a civilização, né? Construiria uma nova civilização. Da mesma forma que o Zé Raimundo acredita que na civilização ele conseguiria a libertação. Mas em nenhuma obra eles chegam a alcançar verdadeiramente a civilização. Professor, eu estou um pouquinho perdida no tempo, ainda tenho muito tempo, ainda tenho algum tempo? Você está fazendo 20 minutos nesse momento. Tá, então vou já encerrar, tá bom? Pode usar os minutos para concluir. Tá bom, obrigada. E, a partir daí, Jeca Tatu me chama a atenção na obra. Como eu falei, o livro ele é recheado de intertextualidade, né? Dessa conversa com autores, de várias formas, mas a questão de como ele vê o caboclo, né? O Zé Raimundo, que me lembrou o próprio Jeca Tatu, que é a construção do Monteiro Lobato, faz parte da obra Urupês, o Jeca Tatu, né, de várias narrativas, de vários contos que o Monteiro constrói. Surge o Jeca Tatu, em que ele coloca ali sobre o caboclo daquela região do Sudeste. Ele andava descalço, ele era amarelo, ele era preguiçoso, vivia tomando cachaça, né, alcoolizado, aquela coisa toda, e vivia cuspindo. Depois vai o médico lá e descobre que ele era cheio de amarelão, né? Cheio de verme, dá remédio. É uma crítica, claro, ao saneamento daquela época. Mas quando ele constrói o Jeca Tatu desta forma, é uma oposição ao que era o herói romântico, que era aquele herói, o Peri, idealizado, aquele homem forte, cavaleiro medieval. O Jeca Tatu é totalmente o contrário disso. O que faz o Ramayana? Ele segue essa linha. Ele chama o caboclo, o herói, que ele chama de herói, de mongoloide, de uma forma bem pejorativa. Aqui diz: haverá vida por trás daquela lâmpada? Assim, um atleta mongoloide, opilado e teimoso, cercado de filhos e de feras, resiste naquela solidão ao cerco da natureza que o esmaga. Então, nessa visão, ele começa a
a construir, a caracterizar o caboclo dessa forma. Ele é um forte, mas ele chama de mongoloide. Né? Ele é um forte. Da mesma forma como o Jeca Tatu ali, ele era fraco, ele era preguiçoso porque ele era doente. E depois que ele sara, ele deixa de ser preguiçoso. Aqui não, ele tem a cara, a feição, como ele vai construindo, de um mongoloide, mas ele é um forte. Da mesma forma que na obra Os Sertões, o Euclides da Cunha vai construir o homem. Ele vai construir o homem, ele parte ali falando do povo nordestino, para depois falar do Antônio Conselheiro. Mas o nordestino, na visão do Euclides da Cunha, ele é um forte, ele é um resistente, né? Ele é um bravo, ele consegue superar todas aquelas atrocidades. Da mesma forma como o Ramayana ele vai fazer isso, ao construir o Zé Raimundo. Aqui ele diz, foi o Senhor, isso depois que ele mata o pai da Maria Flor, ela chega lá e ela vê o pai dela morto, e chora e tudo mais. Foi o Senhor? O mongoloide vomitou. Sim, fui eu, mas ele também tinha matado meu pai. Acabou o meu futuro, minha vida, fui eu sim, chorava. A mulher compreendeu o drama. O sangue revolto da fêmea ajudou a compreender melhor, abraçaram-se chorando. Com a obra Os Sertões, nessa distribuição entre o espaço, o homem e a luta. O Zé Raimundo, ele também, o espaço é opressor. Em vários momentos, a gente vai verificar por que esse espaço é opressor, seja na luta que ele vai travar com um jacaré, que ele chama na obra de Crocodilo, e ele é salvo pelo companheiro dele de viagem, um amigo, Juca Borba, seja na hora em que uma sucuri dá aquele abraço fatal, e ele vai também conseguir ser salvo com a ajuda do Juca, seja por causa das doenças, né, e muitas doenças terríveis que ele começa a mostrar no decorrer da obra, seja por causa do seringalista, do seringal, ele passou atrocidades no seringal, ele apanhou, ele foi amarrado em um taxizeiro para morrer ali pelas formigas, ele venceu aquilo tudo ali, e ele também conseguiu matar, né, se vingar do Marcos Bororó. Mesmo o Marcos Bororó, no final ali, acolhendo, sendo bom para ele, mas ele tinha que se vingar dele. Então, a luta dele aqui foi exatamente matar o Marcos Bororó, vencer o seringal, vencer a floresta. Ele queria a libertação, ele queria a redenção, que seria a cidade. Já em Euclides, a luta ali é uma luta mais nobre, com certeza, porque ali Canudos não se rendeu. Né? Passaram por 4 etapas ali do batalhão que foi, da guarda armada que foi para lutar contra o povo de Canudos, e eles resistiram. E mesmo depois de tudo que eles passaram, né, eles não se renderam. Eles lutaram até o fim. Então, com certeza, uma luta mais nobre. E é isso. Vou retirar a apresentação, tá bom? Ok. Bom, então muito obrigado também, Marijane. Agora Obrigada. a gente tem um tempinho bom para a gente dialogar. Eu queria que esse espaço de diálogo acontecesse assim, de forma bem aberta. Então, assim como eu tenho minhas anotações, algumas perguntas, né, aqui nesse papel de mediação, também fica aberta a possibilidade para que o público participe, né, já que a gente está aqui como se fosse numa sala mesmo de comunicação, fisicamente, né? Então, o público pode fazer também seus comentários e suas perguntas, basta fazer aquela mãozinha levantada ali que eu passo a palavra. E mesmo o Fabrício, a Marijane, a Emily, o Danilo, a Geiciane, podem perguntar ou comentar entre si mesmo, tá certo? E, claro, também a Vanessa e a Letícia que estão no apoio aqui, são mestrandas acima de tudo, aí podem também participar, tá?
Eu gostaria de começar. Primeiro, uma pergunta mais simples, né, para a Emily, para o Danilo e para a Cristiane, mas eu engataria com uma já um pouco mais elaborada aqui, de uma questão que eu pensei. A mais simples é, assim, por necessidade mesmo de informação, em que narrativas assim, literárias a gente encontraria, né, essas questões levantadas por vocês, assim, se a gente quisesse se aprofundar no tema, né? Vocês dariam algumas indicações de fontes literárias onde a gente encontre, claro, né, que eu pensei imediatamente aqui enquanto acompanhava a apresentação de vocês, no Galvez, né, Imperador do Acre, mas imagino que deva haver, né, muitas outras e gostaria que você mencioná-las. Questão para vocês, aí sim que eu acho que merece um pouquinho mais de elaboração, é uma coisa curiosa, né? O Tratado de Petrópolis é de 1903, né? Ele finaliza, né, esse processo, tal, mas aí vai começar esse outro processo mais imaginário, político e social que vocês descrevem aqui e analisam, né? Do Acre como parte do Brasil. E me ocorreu a seguinte questão, assim, o Brasil, imaginariamente, como nação, né, a sua constituição, ela ocorre, sobretudo, no século XIX. Né? Claro que, né, a gente sabe que existe os primeiros, vamos dizer, primeiros movimentos em direção a uma consciência nacional, uma imaginação nacional, são do século XVIII, é verdade, mas o século XIX é o século da consolidação desse imaginário. Isso se deve, no caso da literatura, isso se deve muito ao romantismo, por exemplo, né, que vigora ali sobretudo entre os anos 1830, 1860, 70. E aí, tanto tempo depois, vem, né, um novo espaço dentro do território brasileiro, né, do Acre. E vai ser habitado a partir disso, né, ou mais habitado, melhor dizendo, a partir disso, com essas várias correntes, como vocês destacaram, a dos brasileiros do Nordeste. Como que vocês diferenciam esse processo de constituição de um imaginário nacional, no caso do Acre, de maneira tão tardia, né? Já entrando no século XX, que isso foi se estabelecendo, que diferenças vocês notam entre o que aconteceu no século XIX, né? Como a construção desse imaginário de nação, e o Acre, né, se constituindo a partir do início do século XX, se assimilando a um processo que já vinha de várias décadas, quase um século acontecendo. Oi, tá ouvindo, professor? É que lá, eu estou mesmo no laboratório com a Emily, aí já entrou um monte de aluno, ela está dando aula, né, e ela pediu para eu prosseguir, né, caso tivesse algumas perguntas. Bom, o senhor citou, né, o Galvez, né, Imperador do Acre, que é um texto, né, bem conhecido, mas aqui também a gente trabalha com algumas, né, obras produzidas, né, principalmente por historiadores. Nessa questão, né, da literatura, é bem importante, né, mencionar de qual literatura, né, nós estamos falando, né, qual é a nossa perspectiva, né, de literatura. E aqui, pensando uma perspectiva plural, né, de literatura, nós vamos ter, né, várias publicações. Não sei se você conhece o professor Eduardo Carneiro, que ele escreve um livro, né, Não Foi Revolução Nem Acreana, que é um livro que ganha, né, grande notoriedade aqui. Tem outras obras também do professor Eduardo Carneiro, que ele busca, né, mostrar que esse processo, né, do Acre foi um processo, né, de reinvenção. Também a gente pode encontrar no que a professora Emily citou, né, do Euclides da Cunha, do Craveiro Costa, do Leandro Tocantins, que eles constroem, né, essa noção de que a gente lutou, né, para pertencer ao Brasil. Tem aquela perspectiva, né, da invenção do nordestino, e aí eu uso o professor Duval Muniz para mostrar que esse termo nordestino é uma invenção, e aí é legal para pensar como, né, a historiografia acreana ela vai, né, ser construída
a partir, né, desses marcos, desses documentos, e vai excluir, né, toda uma produção historiográfica. Por exemplo, eu trabalho com os professores Runicuim, da etnia aqui do Acre. Vale ressaltar que aqui no Acre a gente tem mais de 16 etnias, e durante, né, esse processo dos seringais, aí pensando nos Runicuim, eles foram, né, duramente violentados, né? Tanto uma violência linguística quanto uma violência psicológica. E na história, né, do Acre, por exemplo, aqui o curso de História no qual eu me formei, só veio ter uma disciplina voltada, né, para a história indígena do Acre, eu acho que foi em 2020, ou 2019, entre esse marco. Então, a gente passou, né, durante... O curso tem mais de 30 anos, então a gente passou mais de 30 anos sem, né, tocar nessa temática indígena, construindo a história do Acre, efetivamente, né, a partir desses marcos, né, temporal. E aí já entra um pouco também naquela pergunta, né, do século XIX, do século XX, como, né, está o imaginário. Tem um historiador chamado Gerson Albuquerque, que é professor aqui do PPG ali da UFAC, onde ele usa um termo que eu gosto muito, que se chama amazonalismo. O que seria, né, o amazonalismo? Seria justamente essas produções, né, que durante muito tempo pensaram, né, a Amazônia, né, acreana, como esse espaço, né, fechado, singular, onde vários discursos, aí eu lembro que a Amy citou, né, o Euclides da Cunha, vale ressaltar, né, que quando ele vem fazer as suas andanças, né, por essa região, ele vai falar, né, que nós somos sujeitos telúrico, aqui é uma opulenta desordem, que o homem ele é um intruso impertinente, né, que está tudo por se fazer. E aí, pensando nessa questão da literatura, eu acho que é bem importante a gente expandir aí entre o limite, né, para se pensar qual é o limite, né, entre a história e a literatura, né, seria para se pensar também essas questões. Mas a questão, né, da literatura, tem alguns colegas, por exemplo, do PPG ali, que eles fazem muitas produções, né, que envolvem personagens do tempo dos seringais, do tempo dos indígenas, por exemplo, pensando a mulher, e eu acho legal, né, para pensar como, né, durante muito tempo a historiografia acriana, ela ficou, né, muito fechada, muito reclusa a esses grandes heróis, né? Talvez Chico Mendes, Plácido de Castro, há nessa perspectiva dessa construção. Aqui no Acre, por exemplo, a gente tem o Palácio Rio Branco, que foi construído durante o governo do Hugo Carneiro. A história, né, do palácio tenta, né, trazer um resgate da história indígena, mas ela só tem uma sala que se dedica, né, aos povos nativos do Acre. Depois, né, nas outras salas que a gente vai fazer na visita, os povos nativos eles desaparecem, como se eles estivessem só lá no início e depois, né, desaparecessem. E aí, como eu trabalho com a educação escolar indígena, eles, nessa perspectiva de pensar um tempo retilíneo e uniforme, eles definem, né, a história indígena do Acre como o tempo das malocas até o tempo, né, do direito. E aí, uma das críticas que vem no meu trabalho, e também pensando nessa inversão, é justamente pensar, né, de como esse tempo ele enclausura, né, a diversidade de povos. Vale ressaltar que aqui no Acre, a gente tem mais de 16 povos. Agora, né, na minha proposta para o doutorado, eu quero trabalhar, né, com a literatura Runicuim, pensando nos materiais didáticos, que há, né, uma outra lógica de construção, né, fugindo dessas canônicas, né, dos documentos, dos tratados. E aí é bem interessante que eles têm uma teoria, né, de como eles chegaram aqui, né, no Acre, essa região, né, que vai ser intitulada como Acre, a partir, né, de um jacaré gigante que fez, né, a travessia deles para essa região, né. E aí eles comparam até que o Acre, né, como eles comparam com a laranja, né, onde tem a metade de uma laranja, e aí eles fazem essa perspectiva, né, de comparar com o Acre. E aí, pensando nessa perspectiva, por que a gente demorou tanto tempo, né, para voltar, né, para outras histórias no plural, eu acho que é justamente essa perspectiva positivista que a gente, né, criou, pensando que a história só se construía a partir de documentos oficiais. Hoje, né, pensando na minha área da história, tem uma escola que se chama Escola dos Análises, que ela é de 1929, onde ela traz a perspectiva de trabalhar com outros tipos de fontes, com outros tipos de documentação. Então, né, pensando um pouco nessas questões, né, da literatura, eu posso até compartilhar, quem quiser o interesse, esses livros que a gente está trabalhando. Esse aqui, né, não foi Revolução, e nem Acreana, que é do Eduardo Carneiro. Tem outro que ele vai traçando a história do Acre. E eu acho importante, né, a gente refletir sobre, né, essas literaturas, mas pensando, né,
de qual perspectiva literária nós estamos, né, partindo. E aí, lá no PPGLI, a gente sempre tem essa discussão, né, qual é o limite entre a história, né, e a literatura. Eu acho legal, né, para trazer essa discussão para a gente. Muito bom. Obrigado, Danilo. Eu já tenho uma pergunta para você, mas depois eu posso voltar. Eu dirijo agora ao filme. Bom, Fabrício, realmente eu aprecio, né, o seu trabalho. Né, você foi um grande aluno que passou por aqui, hoje é um excelente professor e pesquisador, né, como sempre demonstra. E esse seu trabalho, né, de uma história da crítica, né, no Amazonas, feito de maneira muito profunda, né, com muitas fontes seu trabalho tem, e seu empenho né, dentro dessa mistura toda, sistematizar, né. Então, parabenizo você por esse trabalho que você tem feito. Uma coisa que eu me pergunto, Fabrício, assim, dentro das mudanças que vão acontecendo, né, nesses tempos todos que você identifica, você consegue caracterizar muito bem essas mudanças no âmbito da crítica, né? Mas eu te perguntaria assim, há mudanças para fora do sistema literário ou crítico literário de grande, vamos dizer, significância a ponto de a gente entender um campo relacionado a outros, né, como modificações, por exemplo. Há mudanças, por exemplo, na organização social, de alguma forma, nos grupos ou classes que vão trocando de posição ou vão surgindo, ao redor, né, dos classes críticos, que de alguma maneira se reflete na reestruturação do campo literário e crítico literário aqui. Existe essa possibilidade de relação? Olá, professor, obrigado pelo comentário. Nós conseguimos identificar, de fato, muitas dessas transformações que são, vamos colocar aqui, usando aqui os termos de Pierre Bourdieu, externas ao campo, mas o influenciam. A primeira delas que nós vamos identificar será a própria crise da economia da borracha aqui no Amazonas. Quando nós olhamos para a crise da borracha, que se abateu na cidade, e nós olhamos o início da crítica literária, ou que nós caracterizamos como início da crítica literária, nós podemos entender que ali começaria como um movimento entre os seus intelectuais, que vieram formar a Academia Amazonense de Letras, como uma tentativa de, podemos usar este termo, né, de salvar a própria história da cultura amazonense, de se perder, porque de se perder em que sentido? Aquela crise da borracha trouxe um impacto econômico, um impacto cultural e um impacto também político muito profundos, e os intelectuais que estão reunidos naquele momento e que tentam constituir espaços de sociabilidade, como é o caso da Universidade Livre de Manaus, depois do IGA e quase ao mesmo tempo a Academia de Letras, eles estão buscando tentativas de salvar, claro, entre aspas, a cultura amazonense ou as expressões, né, de produção científica, de elas acabarem não sendo perdidas. É uma tentativa, portanto, nesse primeiro momento, de construir uma história que até então ainda não havia feita. Então, seria um efeito discursivo contra as perdas sociais que o Amazonas experimentou. Então, no primeiro momento, a primeira fase de configuração do que vem a formar essa crítica literária é a crise da borracha. O segundo momento, que de alguma maneira decorre do primeiro, no início, um pouco após a Segunda Guerra Mundial, e também dialogando com a própria crise que nós vamos ter na economia do Nordeste, agora também na economia da região Norte, enquanto nós vemos a região Sudeste e a região Sul
vivendo um outro momento, nós podemos identificar também uma necessidade dos intelectuais que a gente pode chamar de intelectuais da província, que é, por exemplo, uma linguagem usada pelo professor Marco Aurélio Paiva e o professor Charles Falcão, de tentarem se estabelecer intelectualmente nesse novo cenário que está se redesenhando, portanto, um cenário ali muito próximo do governo de Getúlio Vargas, um cenário também que vai estar muito próximo de uma nova tentativa frustrada também de fazer com que a economia da borracha pudesse se voltar a ter um novo fôlego com a Batalha da Borracha, e, ao mesmo tempo, um desdobramento da própria atuação de Mário de Andrade dentro da Secretaria de Cultura, eu acho que do Estado de São Paulo. Esse segundo momento, que se dá ali na década de 40, é um momento em que os intelectuais, especialmente do Nordeste e do Norte, vão se unir, fazendo diálogos com outros intelectuais, na tentativa de reconstruir redes de comunicação, estabelecendo o seu espaço de valorização dentro de uma cultura em que, de uma maneira até um pouco ainda talvez precise ser explicado, uma determinada cultura ela ganha uma projeção que acompanha em muito a sua própria pujança econômica. Então, quando a região norte, a região nordeste experimentam este momento de declínio econômico, aparentemente de um abandono por parte da sua valorização cultural, uma tentativa dos campos que estão ao redor, professores, pesquisadores, até mesmo grupos políticos, grupos universitários, grupos externos à academia universitária, ou que hoje a gente constitui como academia universitária, eles se constituem em novos grupos que se redesenham, né, dentro deste cenário para a revalorização. E, nesse sentido, na década de 40, nesse contexto pós-guerra, nós vamos ter o Conselho Nacional de Folclore, eu acho que é este o nome, que foi organizado na década de 40. E ele religou esses intelectuais em torno do tema do folclore, e do que aqui no Amazonas ficou conhecido como eu acho que é amazonotropia, não vou lembrar exatamente o termo. E muitos intelectuais se ligaram a este grupo no intuito de revalorização das novas configurações, né, da interpretação da cultura amazonense, no nosso caso. Então, esse segundo dado exterior é um dado próprio das lutas ou das reconfigurações que se deram após a Segunda Guerra. Já os momentos que vão acontecer seguintes, né, que foi o que nós demos ênfase, então, na tese do doutorado, vão referir-se especialmente na década de 60 e 70, relacionados a movimentos dentro da própria universidade no Ocidente, que é o questionamento do cânone literário do Ocidente, que vão refletir aqui um pouco depois, né, na própria produção literária ou da produção crítica literária do Amazonas. Da década de 50 para frente, propriamente no trabalho que nós desenvolvemos, nós não estabelecemos essas relações posteriores que, de alguma maneira, influenciam o campo de maneira interior. Mas isso pode ficar para um trabalho posterior, que vai se referir, neste caso, ali, a partir da década de 60, como o governo civil, ditadura militar, viu a maneira como a universidade deveria atuar, e, portanto, isso no campo universitário, e como isto vai reconfigurar a maneira do surgimento dos cursos de letra na década de 60, o ressurgimento, reconfiguração das universidades, e depois mais dos próprios cursos de pós-graduação, o que entraria em diálogo com um contexto que estaria, neste caso, próximo a maio de 68, portanto, e poderia também estar próximo ao conflito da Guerra Fria. Este é o tipo de contexto que a gente não chegou ainda a abordar
quando nós tratamos da produção dos produtores culturais a partir da década de 60. Mas, de alguma maneira, esses conflitos ou estas reconfigurações dentro, especialmente, das nações do Ocidente, elas vão refletir-se dentro da academia universitária, o que vai se estender aqui para o Amazonas, numa tentativa de revalorização e de inserção num cânone literário ocidental do que a gente poderia chamar, usando aqui, é claro, entre aspas, literaturas menores ou literaturas que foram deixadas em segundo plano ou mesmo esquecidas, por não fazerem parte dos grandes centros culturais que se formaram pós-Segunda Guerra. Não sei se ficou claro a exposição, mas se houver mais algo, posso continuar. Bastante. Esclarecedor também. Obrigado. Agora eu finalizo a minha primeira participação com uma pergunta para a Marijane, e aí eu já vou franquear a palavra para o grupo inteiro. Tá? Marijane ingressou em 22, fui professor da Marijane. Está falhando, professor. Não consigo entender. Oi, tá? Está me ouvindo agora? Está falhando ainda. Eu vou ligar para ver se melhora. Peraí. Com a câmera desligada, será que melhorou? Dá para ouvir. Eu vou manter desligada, deve estar com algum problema no sinal, e aí esse fica melhor assim. Então, Mariane, eu estava comentando aqui, né, que você está no primeiro ano aqui do mestrado em Letras e Artes, e nas ocasiões em que eu já pude conversar com você, como na disciplina que a gente fez, você demonstra, né, sempre uma angústia, vamos dizer assim, de pesquisa, né, em encontrar o caminho certo para trabalhar com essa obra, né? Certo não é a palavra, mas o caminho adequado a trabalhar com essa obra. E aqui, eu acho que para mim foi notável, né, como você está conseguindo, né, abrir as primeiras possibilidades, assim, mais, vamos dizer, potencialmente frutíferas, né, para a sua pesquisa. Então, você está, né, tentando rastrear, vamos dizer, possibilidade de intertextos, né? Em alguns casos, talvez influência, acho que isso aí depois você vai ver, né? Se é o caso de ser ou não aqui e ali uma influência. E essa sua postura questionadora sobre o livro, né? Assim, de reconhecer que é um livro difícil para o leitor contemporâneo, né? A gente tem que sempre lembrar assim, para o leitor contemporâneo é um livro difícil, talvez uma linguagem para hoje em dia pouco atraente, né? Mas o seu trabalho como crítica, né, nesse caso, identifica isso como uma característica na relação entre obra e público hoje em dia, mas você se mantém, né, firme na interrogação, né, ou no interrogar da disciplina a respeito de outras questões, né? Acho que essa questão da linguagem ela é uma questão importante, porque nos anos 30, escrever como Ramayana escreve já não era uma coisa obrigatória, vamos dizer assim, né, entre aspas, obrigatória. Escrevia-se muito assim, né, em várias literaturas do nosso país, por exemplo, mas já havia outras incursões, né, de linguagem, mesmo anteriores ao próprio modernismo, né, que já, escrita do Lima Barreto, por exemplo, já é completamente diferente disso. Então, aí cabe, né, uma pergunta que é assim, bom, primeiro, uma constatação, ou pelo menos uma premissa, né, de que ele escreve assim por opção mesmo, né? A literatura já dispunha para ele outras alternativas, mas ele opta por se manter, né, nessa estética. Talvez uma coisa do teu trabalho seja responder quais seriam as motivações para se manter filiado a essa estética, né? Já que o cenário literário, né, já propunha, né, outros caminhos.
E daí, depois disso, né, ver o que tem para além da linguagem, né? Porque se do ponto de vista da linguagem a obra do Ramayana soa ali um tanto quanto arcaica, né? A escrita, né? No entanto, essa característica mais temática, voltada para a Terra, né? Para a Terra como um tema, a denúncia social, né? Há muito de naturalismo? Há, bastante, né? Você já observou. Isso. E isso seria também alguma coisa tardia, ok. Mas, nos anos 30, a gente tem que lembrar que o romance, vamos dizer assim, de proa no Brasil, né? O movimento de romance de vanguarda no Brasil fazia exatamente isso, né? Se voltava para temáticas que abordassem a questão da terra, do direito à terra, do trabalho, né, do homem ligado à terra, da exploração, né, já da exploração do capital, vamos dizer assim, do capital brutal, né, ante as comunidades pobres ou tradicionais, né, enfim. Basta você lembrar que isso está na obra do Graciliano Ramos, isso está na obra da Raquel de Queiroz, está na obra do Jorge Amado, né, do Zé Américo de Almeida. Então, há todo um fluxo de romances nos anos 30 em que, pelo menos desse ponto de vista, né, o Ramayana de Chevalier, ele não está nem um pouco, vamos dizer, fora de sintonia, né? É claro que ele tem outros diálogos, você percebe, poucos anos antes, né, foi publicado A Selva, que é um romance decisivo para aquela intelectualidade aqui, né, do Amazonas, especificamente. A gente nota esses traços. Mas isso também está lá na Selva, e é um conector, porque o, o, o Ferreira de Castro, né, ele é citado de forma positiva pelo Graciliano Ramos, por exemplo. Assim como cita o Graciliano Ramos lá para os seus passeios em Portugal, né, como um escritor importante, com uma obra significativa, de denúncia, né, que destaca esse caráter, assim, vamos dizer, crítico, né, daquela literatura. Então tem uma vinculação contemporânea possível aí ao Ramayana, né? E aí fica mais interessante, inclusive, pensar, né, nessa característica um tanto quanto, vamos dizer, ambígua, né? O ambivalente da obra dele, com um pé no passado e um pé no presente, né? Então, do passado, né, sobretudo, né, em relação à linguagem, mas isso também é relativo, né? Porque, como eu disse, né, principalmente nas províncias, ainda se escrevia bastante assim, né? Mas há que se reconhecer que já havia muitas outras coisas aí de vanguarda sendo propostas, né? Mas ele tem essa abordagem do ponto de vista temático, ela está completamente, vamos dizer, vinculada ao seu próprio tempo, realmente, ao que se produzia como, né, romance. O resultado é isso aí. Agora fica essa questão, né? Como trabalhar, né, explorando essas aparentes, não vou dizer contradições, porque eu nem vejo como contradição, mas assim como, vamos dizer, contrastes, né, entre linguagem e tema, etc. É interessante, e ele era um homem que lia bastante, né? Ele era um intelectual. E hoje o senhor falou uma coisa que realmente já me causou inquietações. Hoje eu estou com mais paz, acho que é porque eu estou começando a enxergar as possibilidades, a sua fala hoje maravilhosa, que abriu mais, né? Mais possibilidades, e assim, foi bom, agradeço, porque o professor Marcos Frederico quis continuar com o livro, e para mim é um desafio, e realmente entender tudo isso, eu quero, né? Eu quero entender, e hoje foi muito legal essa questão da fala, do porquê, né? Por que ele continua com esse padrão e realmente é intencional? Por que ele quer manter aquela linguagem? Não era falta de conhecimento dele, né? Um intelectual, e a gente verifica ele conversando com autores durante a obra,
é um caminho que eu pretendo explorar. Pretendo, hoje, com esse trabalho, inclusive, começar a ler mais sobre a intertextualidade, ler alguns autores, como nessas 2 semanas agora eu li, isso também ajudou bastante. E eu quero muito esse trabalho, eu vou seguir nesse caminho que o senhor falou. Eu achei interessante. Legal, Marijane. Eu agradeço. Há um ponto, inclusive, que o seu trabalho pode se encontrar aí com o trabalho do Fabrício. Uhum. Fabrício Sim. tornou aí um intelectual amazonense muito proeminente nos anos 30, que é o Périx Moraes, né? E eles são ali de um mesmo contexto de organização do campo literário, Uhum. né? Enfim, acho que a coisa, no final das contas, vai ter muito a ver também com o campo literário, com a medição de forças no campo, vamos dizer, intra, né? Ou seja, aqui no Amazonas, e como esse recorte local do campo percebia, vamos dizer assim, outras configurações, né, pelo país afora. Bom, eu tenho outras questões, mas eu vou agora deixar a palavra rodar um pouco, a gente ainda tem aí 15 minutos. Queria saber quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta, só se manifestar. Ninguém? Opa, tem sim, o Fabrício levantou a mão. Pode falar, Fabrício. Obrigado, professor. O trabalho da professora Marijane também eu gostei muito e eu havia percebido também essa possibilidade, porque há algumas leituras críticas, né, nesse sentido, quanto a uma influência da linguagem ou da estética de Euclides da Cunha na produção literária amazonense ali nas primeiras décadas, né, do século XX, e talvez tenha algum encontro, né, possivelmente com o trabalho da professora Marijane. Como o senhor citou, o texto que poderia ser uma grande referência seria o texto do Péricles Moraes, Os Intérpretes da Amazônia. Se eu não estiver enganado, é de 35 esse texto. Ele foi depois republicado pela Vallée, e ele é um texto de grande impacto, né, que é um texto que o senhor também analisou na sua tese. E ele está em diálogo, né, com um texto anterior, que é o texto do Euclides da Cunha, que é a introdução ao Inferno Verde. E depois, lá nos anos 2000, a professora Neide Goldin faz uma revisitação, tanto nessa produção literária quanto nesse texto. E ela percebe algumas interrelações importantes. Então, eu acho que aí tem algumas indicações, né, alguns caminhos que podem lançar, né, novas perspectivas, né, a respeito dessa leitura ou da persistência dessa forma de linguagem, que ela pode, de fato, ser talvez uma linguagem de resistência dentro do campo literário amazonense, que é, inclusive, parte da análise que o senhor fez no seu texto sobre a Amazônia. E fica aí também, portanto, uma dica, e se quiser eu posso compartilhar alguns destes textos. Obrigado. Era só essa observação, aproveitando o seu comentário final. Eu quero que compartilhe, viu? Muito Perfeito. obrigada. Eu posso digitar aqui meu e-mail para depois a gente... Posso colocar aqui nas mensagens? Aí no chat os contatos de vocês para a gente copiar, né, e ficar... Para a gente ter o contato de todo mundo, tá certo? Ô Fabrício, tem uma pergunta para você ainda. Quando esses críticos, assim, eu sei que isso pode ser diferente de um caso para outro, mas quando você estabeleceu esse corpus, você pegou os críticos que escreviam, se dedicavam à crítica literária, né, aqui no Amazonas, de modo geral, ou os críticos que se dedicavam à crítica literária e aos temas amazônicos em suas críticas, né? Ou seja, que
se voltavam especialmente para a literatura amazonense, por exemplo, né, ou panamazônica, mas eu vejo que, sobretudo, é amazonense. E no caso de ser essa, né, a resposta, na verdade, uma coisa estar combinada à outra, que é o que eu imagino, né, pelos nomes que você citou, isso faz, né, desse cenário uma coisa muito interessante, né, que passam-se gerações, né, passa-se mais de um século, né, que o seu trabalho cobre, e a gente tem uma produção crítica eminentemente voltada para a literatura local, né? Perfeito. Essa foi uma dificuldade inicial, quando nós estávamos, então, construindo o corpus da pesquisa com relação ao recorte. Como nós vimos que, especialmente a partir da década de 90, a quantidade de produção da crítica literária no Amazonas ela aumenta de maneira exponencial, e quando a gente chega na década de 2000, elas são potencializadas especialmente em razão do surgimento do programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura, e depois o programa de pós-graduação em Letras e Artes e o de Letras da UFAM. Nós temos um corpo gigantesco. Então, por esse motivo, nós optamos no corpus da pesquisa inicial, voltar apenas o olhar para textos de crítica literária, isto é, dissertações, teses, e, em alguns casos mais raros, eu vou citar qual foi esse caso depois, textos que tratassem tanto da poesia quanto da prosa de ficção. Esse recorte nos ajudaria a construir, né, ou a tentativa de construir uma história da história da crítica literária amazonense, porque nesse caso nós teríamos justamente a possibilidade de ver se haveria ou não diálogo entre essas gerações e quais seriam os textos de importância. Então, essa foi a nossa primeira decisão, optar somente por autores cuja obra literária, ou melhor dizendo, a obra de crítica literária estivesse voltada para textos da literatura do Amazonas. Essa foi a nossa primeira decisão. Só que, quando nós fizemos este primeiro recorte, ainda que nós eliminássemos alguns autores, eliminássemos, entre aspas, é claro, alguns autores que atuam dentro da produção literária amazonense hoje, mas que, no entanto, a sua tese ou dissertação não tivesse como objeto de estudo textos da literatura do Amazonas, o corpus continuava ainda muito grande, ainda tínhamos muitos autores. Então, nós fizemos um recorte dentro do recorte que foi voltar somente para autores que fizeram críticas na poesia. Esse é o resultado que está no trabalho da tese. Mas mesmo essa perspectiva que nós escolhemos, ela ainda esbarrava em alguns problemas metodológicos, ou que deixavam o próprio recorte com algumas lacunas. Por exemplo, o professor Paulo Graça, tanto a tese quanto a dissertação dele não estão propriamente tratando sobre autores da crítica, ou melhor dizendo, sobre autores da literatura do Amazonas. E aí eu me recordo de uma aula sua que o senhor havia feito um comentário a respeito do trabalho dele. E isso me levou a pensar, bem, mas ele deve ter outros trabalhos que não a tese e a dissertação que tratam. E, de fato, ele tem... em 1985, ele produziu um artigo sobre a crítica literária, sobre a literatura do Amazonas, e depois ele retornaria a esse tema mais propriamente no ano de 1998, quando uma série de textos de análise literária que ele fez, de autores que estavam sendo republicadas pela coleção Resgate, da editora Valer, saíram numa primeira série, nos anos de 98 e 99. Então, a gente teve que incluir este crítico literário dentro do nosso corpus de pesquisa por este motivo. E esse fato, isto é, fazer o recorte por críticos literários apenas que produziram textos apenas da produção literária do Amazonas, ainda em alguma medida uma pedra de sapato. Por quê?
porque como este campo literário agora ele já está, ou o campo da crítica literária já está bem constituído, há autores que na crítica literária atuando aqui no Amazonas ou em diálogo com o Amazonas, que estão em outras universidades, inclusive, que estão produzindo crítica literária de textos, ou conjunto de textos da produção literária do Amazonas, cuja preocupação teórica é mais recente. A tese e a dissertação deles não passou por este caminho, mas está passando agora, em textos posteriores. Não sei se ficou claro a observação, mas se houver alguma coisa a mais. Ficou sim. Bom, alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Senão eu vou começar a encaminhar aqui o encerramento. Bom, eu gostaria de agradecer, tá, a Emily, ao Danilo, a Geiciane, né, pela apresentação, pela proposta do trabalho, né, que enriqueceu aqui a nossa mesa. Parabéns pelo trabalho em equipe, né, isso é super interessante também, né, trazendo conhecimentos não só das vozes todas de vocês, mas também de campos, né, então tem isso, viés interdisciplinar interessante no trabalho de vocês, interinstitucional até também, né. É muito bom, né, falar também com os colegas aí do Acre, então, né, são amigos até muito importantes na constituição da história da pós-graduação recentemente aqui na região norte, né. Eu quero parabenizar o Fabrício pelo trabalho contínuo que ele tem realizado, né. O Fabrício tem se destacado aí e é uma trajetória que já não está há tão pouco tempo, né, Fabrício? Você, desde aluno de graduação, já demonstrava esse forte, né, viés aí para a pesquisa, e tem continuado. E a Marijane, né, aqui que se mantém aí, né, com essa postura interrogativa em relação ao seu próprio trabalho, né, postura inquieta. Isso é muito bom, né? Eu tenho certeza, Marijane, que você vai produzir um trabalho excelente, certo? Gostaria de agradecer também a Letícia e a Vanessa, que deram o apoio aqui para a nossa mesa, né? E para o público, né, que veio assistir, né? O nosso 7º CIMIBA e 11º Seminário de Letras e Artes continua, né? Acessem a programação para ver as próximas atividades, tá certo? Muito obrigado e até a próxima ocasião.